Uma produção Domínio Público Audiolivros de Agatha Christie. O Caso da Zeladora. Narração Jaime Maciel. Bem, indagou o Dr. Haydock a sua paciente. Como é que vamos hoje? Miss Marple, recostada em seus travesseiros, deu-lhe um sorriso sem emoção. Sinceramente, acho que estou melhor, mas sinto-me tão deprimida. Acho que melhor seria se tivesse morrido. Sou uma mulher velha, ninguém me quer ou se preocupa comigo. O Dr. Haydock interrompeu-a com sua habitual aspereza. Sim, é típica reação posterior a este tipo de gripe. A senhora está precisando de um pouco de distração, de um tônico mental. Miss Marple suspirou e balançou a cabeça. E mais, continuou o Dr. Haydock, eu trouxe esse remédio comigo. Ele jogou um envelope grande sobre a cama. Feito sob encomenda para a senhora. A espécie de quebra-cabeça que a senhora aprecia. Quebra-cabeça? Miss Marple pareceu interessada. Um esforço literário meu, respondeu o médico levemente ruborizado. Tentei fazer uma história bem exata. Ele disse, ela disse, a moça pensou e etc. Os fatos da história são reais. Mas por que um quebra-cabeças? Perguntou Miss Marple. O Dr. Haydock sorriu. É porque a interpretação fica a seu cargo. Quero ver se a senhora é tão esperta como parece. Com essa observação, retirou-se. Miss Marple pegou um manuscrito e começou a ler. E onde está a noiva? Perguntou Miss Harmon, alegremente. Toda a aldeia estava ansiosa para ver a jovem rica e bela esposa de Harry Lexton trouxera do exterior. Havia um alegre consenso generalizado de que Harry, o jovem mau elemento, tivera uma grande sorte. Todos sempre foram muito tolerantes para com Harry. Mesmo os donos de vidraças quebradas por estilingue tinham visto sua indignação dissipar-se ante a expressão de profundo arrependimento do jovem Harry. Ele quebrara janelas, roubara pomares, coelhos e, mais tarde, se enchera de dívidas. Metera-se em complicações com a filha do dono da tabacaria local. Conseguira livrar-se delas e fora mandado para a África. E o vilarejo, representado pelas várias solteironas envelhecidas, murmurava indulgentemente. Ah, bem, coisas da juventude. Ele criará juízo. E agora, o filho pródigo voltara. Não em aflição, mas em triunfo. Harry Lexton dera-se bem, como diz o populacho. Tomara juízo, trabalhara arduamente e finalmente conhecera e namorara uma jovem anglo-francesa, dona de considerável fortuna. Harry poderia ter morado em Londres, ou comprado uma propriedade em alguma estação elegante de caça, mas preferira voltar para esta parte do mundo que era seu lar. E lá, da forma mais romântica, comprara a propriedade em ruínas, a casa na qual passara a infância. Kingsden House esteve desocupada durante quase 70 anos. Entrara gradualmente em decadência e abandono. Um vigia de idade avançada e sua mulher viviam no único canto habitável da propriedade. Era um solar vasto, grandioso. Os jardins repletos de vegetação luxuriante e cercado de árvores frondosas que pareciam guardar um recanto encantado. A casa era agradável, despretensiosa e fora alugada por longos anos ao Major Laxton, pai de Harry. Quando garoto, Harry correra por toda a propriedade e conhecia cada pedacinho do bosque emaranhado.
A casa sempre o fascinara. O Major Laxton morrera há alguns anos, de forma que, aparentemente, não existiam mais laços que trouxessem Harry de volta. Entretanto, era para a casa de sua infância que Harry levara a esposa. A arruinada Kingsden House foi demolida. Um exército de construtores e empreiteiros infestou o lugar e, quase miraculosamente, em curto espaço de tempo, o dinheiro fala alto, ergueu-se a nova casa, branca e brilhante entre as árvores. Depois veio um enxame de jardineiros e, em seguida, uma procissão de caminhões de mudança. A casa estava pronta. Os empregados chegaram. Por último, uma limusine luxuosa deixou o Sr. e a Sra. Harry na porta de casa. A aldeia correu para as visitas e a Sra. Price, dona de uma mansão a que se considerava a locomotiva local, mandou convites para uma festa, a fim de apresentar a noiva. Foi um grande acontecimento. Diversas senhoras encomendaram vestidos novos para a ocasião. Todos estavam excitados, curiosos, ansiosos para ver aquela criatura fabulosa. Diziam que era tudo tão parecido com um conto de fadas. Miss Harmon, uma solteirona alegre, rosto curtido, fazia perguntas enquanto se esgueirava através da sala apinhada. A pequenina Miss Brent, uma solteirona magra, acidulada, confundia as informações. Oh, querida, tão encantadora, lindos modos e bem jovem. A gente sente até inveja de ver alguém que tem tudo isso. Beleza, dinheiro, educação. Tão distinta, não há nada de vulgar com ela. Além do querido Harry, tão devotado. Ah, disse Miss Harmon. Ainda é cedo para falar. O nariz fino de Miss Brent tremeu apreciativamente. Oh, querida, você acha mesmo? Todos nós sabemos que é o Harry, respondeu Miss Harmon. Sabemos o que ele era, mas espero que agora... Ah, os homens são sempre os mesmos. Uma vez impostor alegre, sempre impostor alegre. Conheço o tipo. Mas que lástima, pobrezinha. Miss Brent parecia muito mais feliz. Sim, acho que ela terá problemas com ele. Alguém deve preveni-la? Será que ela já ouviu algo sobre a velha história? Parece tão injusto, retrucou Miss Brent. Que ela não saiba de nada. Tão desagradável. Especialmente quando só se tem uma farmácia na aldeia. Porque a filha do dono da tabacaria estava agora casada com Mr. Edge, o farmacêutico. Seria tão mais fácil, disse Miss Brent, se a senhora Laxton ficasse freguesa de Boots em Much Benham. Aposto que o próprio Harry Laxton sugerirá isso, disse Miss Harmon. E de novo, as duas trocaram um olhar cheio de significado. Mas eu acho que ela deve saber, disse Miss Harmon. Animais? Algumas pessoas são perfeitos animais, exclamou Clarice Vane, indignada, conversando com seu tio, o Dr. Haydock. Ele olhou-a com curiosidade. Ela era uma jovem morena, alta, bonita, de bom coração e impulsiva. Seus grandes olhos castanhos brilhavam de indignação ao dizer: todas aquelas pessoas dizendo coisas e insinuando coisas. Sobre Laxton? Sim, sobre seu caso com a filha do dono da tabacaria. Ah, isso! O doutor deu de ombros. Muitos jovens têm casos dessa espécie. Claro que tem. E está tudo acabado. Para que ficar tocando no assunto? Trazendo-o à tona depois de tantos anos? Parecem abutres vorazes, refestelando-se sobre os mortos. Pode parecer assim para você, minha querida, mas você sabe, eles têm tão pouco assunto aqui que tendem a falar de escândalos passados.
Mas estou curioso para saber. Por que isso a preocupou tanto? Clarice Vane mordeu os lábios e corou. Disse numa voz abafada. Eles parecem tão felizes. Os Laxton, quero dizer. São jovens e apaixonados e é tudo tão belo para eles. Detesto pensar que isso seja arruinado por murmúrios, insinuações, falatórios e maldade geral. Entendi. Clarice continuou. Ele há pouco estava conversando comigo. Está tão feliz, vivo e entusiasmado. E sim, empolgado, por ter realizado seu sonho e reconstruir King's Dean. Parece uma criança. E ela? Bem, acho que nada deu errado para ela em toda a sua vida. Ela sempre teve tudo. O senhor a viu. O que pensa dela? O médico não respondeu logo. Para outras pessoas, Louise Laxton poderia ser um objeto de inveja, uma filha mimada da fortuna. Ela evocara para ele apenas o refrão de uma música popular ouvida há muitos anos. Pobre menina rica. Uma figura pequena e delicada, de cabelos louros e crespos emoldurando o rosto, grandes e pensativos olhos azuis. Louise estava ficando cansada. A longa fila de cumprimentos cansara-a. Estava ansiosa pela hora de partir. Quem sabe se Harry não decidiria que já era tempo? Olhou-o de soslaio. Tão alto, ombros largos, divertindo-se tanto nessa festa monótona e horrível. Pobre menina rica. Ufa! Era um suspiro de alívio. Harry olhou para a mulher com um ar divertido. Eles estavam saindo de carro da festa. Querido, que recepção terrível! Disse ela. Harry riu. Sim, horrorosa. Não importa, amor. Tinha que ser feita. Todas essas velhotas conheceram-me quando eu era um garoto e morava aqui. Elas ficariam muito desapontadas se não tivessem visto você de perto. Louise fez uma careta. Temos que estar com elas muitas vezes? O quê? Oh, não! Elas farão algumas visitas de cerimônia, deixarão seus cartões. Você retribuirá as visitas e depois não tem mais com o que se preocupar. Você pode convidar os seus próprios amigos para virem aqui, ou o que você quiser. Não há ninguém divertido por aqui? Perguntou Louise, depois de alguns momentos. Oh, sim, há os country, mas você pode achá-los um pouco chatos também. Muito interessados em cebolas, cachorros e cavalos. Você monta, não? Você gostará disso. Há um cavalo em Eglinton que quero que você veja. Um lindo animal, bem treinado, sem nenhum vício, mas muito esperto. O carro diminuiu a velocidade para entrar nos portões de King's Dean. Harry deu um golpe de direção e praguejou quando uma figura grotesca pulou no meio da estrada. E ele mal conseguiu desviar-se. Ela ficou lá, brandindo o punho e gritando para eles. Louise agarrou o braço do marido. O que é aquilo? Aquela mulher horrível? O senho de Harry estava carregado. Ela é a velha Murgatroyd. Ela e o marido eram caseiros nessa velha casa. Moraram lá por quase 30 anos. Por que ela brandiu o punho contra você? Harry ficou vermelho. Ela não se conformou com a demolição da casa. E ela também foi despedida, é claro. Seu marido morreu há 2 anos. Dizem que ela ficou meio mal educada depois da sua morte. Ela está na miséria, não está? As ideias de Louise eram vagas e melodramáticas. A riqueza a impedia de entrar em contato com a realidade. Harry estava indignado. Por Deus, Louise, que ideia! Eu lhe dei uma pensão, é claro, e muito boa. Achei uma casinha para ela e tudo mais. Louise perguntou espantada. Então por que ela se importa? Harry franziu a testa.
Como é que eu vou saber? Loucura! Ela adorava a casa. Mas estava em ruínas, não estava? Claro que sim, caindo aos pedaços. O teto esburacado, mais ou menos perigosa. Ela morou lá durante muito tempo. Ah, sei lá, a pobre coitada enlouqueceu, eu acho. Louise disse pouco à vontade. Acho que ela nos amaldiçoou. Oh, Harry, preferia que ela não o tivesse feito. Parecia a Louise que sua nova casa estava maculada e envenenada pela figura malevolente de uma velha louca. Quando saía de carro, quando montava, quando caminhava com os cachorros, lá estava sempre a mesma figura. Agachada, um chapéu velho de palha sobre os cabelos grisalhos e o lento desfilar de maldições. Louise começou a acreditar que Harry estava certo. A velha era louca. Mesmo assim, isso não tornava as coisas fáceis. A senhora Murgatroyd nunca veio até a casa, nem usava ameaças definidas, nem cometia violências. Sua figura acocorada estava sempre lá, um pouco fora dos portões. Chamar a polícia de nada adiantaria, e de qualquer modo, Harry era contra isso. Serviria apenas para despertar a simpatia local pela velha. Ele encarava as coisas com mais facilidade que Louise. Não se preocupe, querida. Ela acabará se cansando de praguejar. Idiota. Talvez ela esteja apenas tentando esgotar a nossa paciência. Não, Harry. Ela nos odeia. Posso sentir isso. Ela está nos rogando praga. Ela não é uma feiticeira, querida. Se bem que pareça. Não seja mórbida. Louise ficou silenciosa. Agora que a primeira excitação de se instalar terminara, ela sentia-se cuidadosamente solitária e sem saber o que fazer. Acostumara-se com a vida de Londres e da Riviera. Não conhecia e não sentia nenhuma atração pela vida de campo inglesa. Não entendia de jardinagem, a não ser pelo ato final de arrumar as flores. Não ligava muito para cães. Os vizinhos que conhecia a entediavam. Gostava mais de montar. Algumas vezes com Harry e outras, quando ele estava ocupado com a propriedade, sozinha. Ela corria pelos bosques e alamedas, gozando o trote fácil de um belo cavalo que Harry comprara para ela. Mas mesmo Prince Hal, o cavalo castanho muito sensível, relinchava e assustava-se com a figura da velha mulher malevolente. Certa vez, Louise encheu-se de coragem. Ela estava passando a pé. Passou pela senhora Murgatroyd, fingindo não vê-la, mas de repente virou-se e foi direto até ela. O que há? O que está acontecendo? O que a senhora quer? A velha piscou para ela. Tinha um rosto astuto e escuro de cigana, os cabelos grisalhos, olhos desconfiados e turvos. Louise indagou-se se ela bebia. Ela falou com voz queixosa, mas mesmo assim, ameaçadora. Você pergunta o que é que eu quero? Eu quero o que foi tomado de mim. Quem me expulsou de Kingsden House? Eu morei lá, garota e mulher, durante quase 40 anos. Foi uma má ação expulsarem-me de lá, e isso lhes trará muita má sorte, tanto para você como para ele. Você tem uma boa casinha e... disse Louise. Não chegou a terminar. A velha levantou os braços e gritou. De que adianta isso? Quero meu próprio lar e minha lareira, ao lado da qual eu me sentei durante todos esses anos. Quanto a você e a ele, eu lhes digo, não haverá felicidade para você naquela linda casa nova. A mais negra aflição a visitará. Tristeza, morte e a minha maldição. Que seu belo rosto apodreça.
Louise virou-se e saiu correndo. Pensava: tenho que sair daqui. Devemos vender a casa. Temos que ir embora. Naquele momento, tal solução parecia fácil para ela. Mas a completa incompreensão de Harry pegou-a desprevenida. Ele exclamou: partir daqui e vender a casa? Por causa das ameaças de uma velha? Você deve estar louca. Não, não estou, mas ela me assusta. Sinto que algo vai acontecer. Harry Lexon disse carrancudo: deixe a senhora Murgatroyd comigo. Vou dar um jeito. Entre Clarice Vane e Miss Lexton nascera uma grande amizade. As duas moças tinham a mesma idade, se bem que fossem bem diferentes, tanto no caráter como nos gostos. Na companhia de Clarice, Louise encontrou segurança. Clarice era tão segura de si, tão decidida. Louise contou o caso da senhora Murgatroyd e suas ameaças, mas Clarice pareceu encarar o fato mais como algo desagradável do que assustador. Essa espécie de coisa é tão estúpida e muito aborrecida para você. Sabe, Clarice, eu fico muito amedrontada às vezes. Meu coração dispara. Tolice! Você não deve impressionar-se com essas tolices. Em breve ela se cansará. Ela ficou ansiosa por uns momentos. Clarice perguntou: o que há? Louise titubeou um pouco. Depois, sua resposta veio num jato só. Eu odeio esse lugar. Detesto estar aqui. Os bosques, essa casa e o horrível silêncio à noite. Os ruídos estranhos nos campos. Oh, e as pessoas e tudo mais. As pessoas? Que pessoas? As pessoas da aldeia. Estas solteironas, faladeiras e curiosas. Clarice perguntou abruptamente: o que elas andam dizendo? Não sei. Nada em especial, mas elas têm as mentes sujas. Quando você conversa com elas, sente que não deve confiar em ninguém mesmo. Esqueças! Elas não têm nada a fazer senão fofocar, e muito das sujeiras de que falam é pura invencionice. Desejaria nunca ter vindo para cá, mas Harry adora isso aqui, disse Louise. Sua voz abrandou-se. Clarice pensou: como ela o adora. Disse abruptamente: tenho que ir agora. Eu vou mandar levá-la de carro. Volte breve. Clarice assentiu. Louise sentiu-se retemperada pela visita da nova amiga. Harry alegrou-se ao vê-la mais contente e dali em diante insistia com ela para convidar Clarice mais vezes. Então, um dia ele disse: boas novas, querida. Qual? Eu dei um jeito na Murgatroyd. Ela tem um filho na América, sabe? Bem, eu providenciei para ela ir embora e encontrar-se com ele. Paguei sua passagem. Oh, Harry, que maravilha! Acho que acabei conseguindo gostar de King's Dean. Conseguir gostar? Por favor! É o lugar mais maravilhoso do mundo. Louise sentiu um pequeno arrepio. Ela não se livraria tão cedo do medo supersticioso. Se as senhoras de St. Mary Mead estavam contando com o prazer de dar informações sobre o passado de Harry para a esposa, este lhes foi negado pela pronta ação de Harry Lexton. Miss Harmon e Clarice Vane estavam na loja do Sr. Ed, uma comprando naftalina e a outra um pacote de ácido bórico, quando Harry Lexton e a mulher entraram. Depois de cumprimentar as duas senhoras, Harry voltou-se para o balcão e estava pedindo uma escova de dentes quando parou no meio da frase e exclamou alegremente: bem, veja quem está aqui! Bela, quem diria? A senhora Ed, que viera dos fundos da loja para ajudar no trabalho, sorriu alegremente para ele,
mostrando os grandes dentes brancos. Ela fora uma bela jovem, morena, e ainda era uma mulher vistosa, se bem que tivesse engordado, e os traços do rosto se tornassem mais vulgares. Mas seus grandes olhos castanhos eram cordiais enquanto respondia. Bela mesmo, Sr. Harry, e contente em vê-lo depois de todos esses anos? Harry virou-se para a esposa. Bella foi uma antiga namorada, Louise. Estive apaixonadíssimo por ela. Não é verdade, Bella? Isso é o que o senhor diz, respondeu a senhora Ed. Louise riu, dizendo: Meu marido está muito feliz vendo os velhos amigos outra vez. Ah, disse a senhora Ed. Não esquecemos do senhor, Sr. Harry. Parece um conto de fadas vê-lo casado e construindo uma nova casa, no lugar daquela King's Dean House arruinada. Você está muito bem e bonita, disse Harry, e a senhora Ed riu e respondeu que tudo estava bem com ela. Clarice, vendo um olhar frustrado de Miss Harmon, pensou com seus botões. Bem feito, Harry. Você atrapalhou seus planos. Dr. Haydock perguntou de repente para sua sobrinha. Que tolice é essa da senhora Murgatroyd ficar rondando King's Dean e maldizendo o novo regime? Uma tolice, mas é verdade. Preocupou muito Louise. Diga-lhe que não precisa impressionar-se. Quando os Murgatroyd eram caseiros, eles nunca paravam de resmungar sobre o lugar. Só ficaram porque Murgatroyd bebia e não conseguia outro emprego. Contarei para ela, disse Clarice, hesitante. Mas acho que ela não acreditará no senhor. A velha chega a gritar de raiva. Ela sempre gostou de Harry quando ele era criança. Eu não posso entender isso. Eles, em pouco tempo, ficarão livres dela. Harry pagou sua passagem para a América. 3 dias mais tarde, Louise foi atirada de seu cavalo e morreu. 2 homens num carro de padeiro testemunharam o acidente. Viram Louise cavalgar para fora dos portões. Viram a velha pular e ficar na estrada, agitando os braços e gritando. Viram o cavalo assustar-se, empinar e depois disparar enlouquecido pela estrada, jogando Louise para fora. Um deles ficou perto da figura inconsciente, não sabendo o que fazer, enquanto o outro correu para casa a fim de conseguir auxílio. Harry Lexton veio correndo, o rosto apavorado. Eles tiraram uma porta do carro e levaram-na para casa. Ela morreu sem recobrar a consciência e antes do médico chegar. Fim do manuscrito do Dr. Haydock. Quando o Dr. Haydock chegou no dia seguinte, alegrou-se em ver que havia uma cor rosada no rosto de Miss Marple e muito mais animação em suas maneiras. Bem, disse, qual é o veredicto? Qual é o problema, Dr. Haydock? Contrapôs Miss Marple. Oh, minha cara senhora, tenho de lhe contar isso? Acho que é a conduta peculiar da caseira. Por que ela se comportou de modo tão estranho? As pessoas não gostam de serem expulsas de suas casas antigas. Mas não era a casa dela. Na verdade, ela costumava reclamar e resmungar enquanto estava lá. Parece muito suspeito. O que aconteceu com ela por falar nisso? Disparou para Liverpool. O acidente a assustou. Se bem que tenha esperado lá por seu navio. Tudo muito conveniente para alguém, disse Miss Marple. Acho que o problema de conduta da caseira pode ser resolvido facilmente. Suborno, não foi? Essa é a sua conclusão? Bem, não era natural que ela se comportasse daquele modo. Ela devia estar representando, como diz o outro. E isso significa que alguém pagou para ela fazer o que fez.
E sabe quem é esse alguém? Acho que sim. Dinheiro, outra vez, acredito. E sempre reparei que os homens tendem a admirar sempre o mesmo tipo. Agora não estou entendendo. Mas tudo se ajusta muito bem. Harry Lexton admira Bella Edge, um tipo moreno e vivaz. Sua sobrinha Clarice é assim. Mas a pobre mulherzinha era bem diferente, loura e dependente. Nem de longe o seu tipo. Assim, penso que deve ter se casado com ela por dinheiro. E assassinou-a por dinheiro também. A senhora usou a palavra assassinato? Bem, ele me parece o tipo certo, atraente para as mulheres e completamente sem escrúpulos. Acho que queria ficar com o dinheiro da mulher e casar-se com sua sobrinha. Ele pode ter sido visto conversando com a senhora Edge, mas acho que ele não gosta mais dela. Se bem que ela tenha feito a pobre mulher achar que sim, para seus próprios fins. Acho que em breve ele a terá em suas mãos. Como a senhora acha que ele a matou? Miss Marple fitou o espaço por algum tempo, com olhos azuis sonhadores. Foi muito bem cronometrado. Com o carro do padeiro como testemunha, inclusive. Eles poderiam ver a velha, e é claro, eles atribuíram o susto do cavalo a isso. Mas eu imaginaria que um revólver de ar comprimido, ou talvez uma atiradeira. Ele era muito bom com um estilingue, sim. Assim que o cavalo atravessou os portões, o cavalo empinou. É claro, e a senhora Lexton foi atirada. Ele parou, franzindo o senho. O tombo pode tê-lo matado, mas ele não estava certo disso. E ele parece o tipo de homem que não deixa nada ao acaso. E a senhora Edge podia dar-lhe algo apropriado sem o marido saber? De outro modo, por que Harry se preocuparia com ela? Sim, acho que ele tinha alguma droga poderosa à mão, que podia ser administrada antes de sua chegada. Ademais, se uma mulher é atirada de seu cavalo e sofre ferimentos graves, morrendo sem recobrar a consciência, bem, um médico não suspeitaria de nada, não é mesmo? O Dr. Haydock assentiu. O que o levou a suspeitar? Perguntou Miss Marple. Não houve esperteza nenhuma, em especial da minha parte. Respondeu o Dr. Haydock. Apenas o fato comum, bem conhecido do assassino ficar tão encantado com sua habilidade que esquece de tomar as precauções apropriadas. Estava dizendo algumas palavras de consolo ao viúvo, e sentindo muita pena dele também, quando ele se atirou no sofá para representar um pouco, e uma seringa caiu de seu bolso. Ele agarrou-a depressa e pareceu tão assustado que eu comecei a pensar: Harry Lexton não toma drogas, está em perfeita saúde. O que estava fazendo então com uma seringa? Fiz a autópsia prevendo certas possibilidades. Descobri estrofantina. O resto foi fácil. Lexton tinha entrofantina em seu poder e Bella Edge, apreendida pela polícia, admitiu tê-la dado a ele. E finalmente, a velha senhora Murgatroyd confessou que foi Harry Lexton que a fez representar as maldições. E a sua sobrinha consolou-se? Sim, ela sentia atração pelo cara, mas não amor. O médico pegou seu manuscrito. Nota máxima para a senhora, Miss Marple. E nota máxima para mim, pela minha receita. A senhora, praticamente, voltou a ser o que era antes. Fim. Ei, espere! Aonde você pensa que vai? Eu tenho uma receita para você também. Você precisa curtir, compartilhar e caso tenha cometido a loucura de não ser inscrito no canal,
se inscrever no canal Domínio Público Audiolivros. Dessa forma, talvez você sobreviva. De qualquer forma, nós aqui do canal agradecemos a sua audiência e nos vemos novamente no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.